Chegou a hora do quadro Consultório Médico e hoje nós estamos aqui com a psicóloga Renata Toscano, que vai falar sobre depressão. Renata, bom dia. Bom dia. Muita gente nessa época de Covid perdeu alguém, tem alguém no hospital e as sequelas que ficam no psicológico, sinceramente, é de dar dó. Como é que a pessoa pode tentar ir se livrar dessa situação? Porque a depressão hoje é uma doença. Verdade. Que causa muito dano nas pessoas. Bom dia, Jaceline. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, quando a gente fala de depressão, né, principalmente nesse processo de pandemia, tem muita relação, né? Porque nós não fomos feitos para lidar com a perda. Então, a perda em si já mexe com o nosso psicológico. E as pessoas precisam, de fato, tentar se fortalecer emocionalmente, tentar se nutrir com boas informações, bons pensamentos, né? Porque tanto para quem está com Covid, a questão do medo da morte, né? A iminência da morte, os danos, bem como os familiares que lidam com essa perda, né? Então, assim, é algo que estudos já vem comprovando que as questões emocionais estão relacionadas no pós-Covid, bem para todos nós, né, que estamos vivendo essa pandemia. Para quem perdeu alguém no Covid ou em qualquer situação, eu vou falar num geral, para quem teve uma perda, como recomeçar? No que se apegar para recomeçar? Que eu acho que isso é o mais difícil, achar um motivo para recomeçar. Isso. A perda é o processo do luto. Então, às vezes as pessoas falam, vai trabalhar, vai ocupar a mente. De fato, isso é muito importante, Jaceline. Porém, a gente tem que passar pelas fases do luto. A pessoa ela não pode negar que o que aconteceu, a dor, o seu sentimento, porque em algum momento esse luto mal elaborado, ele vai sair até muitas vezes em uma forma de doença, tá? Então, é importante as pessoas que perderam seus parentes, né, que estão aí passando por esse processo, a superação só vai acontecer quando você realmente passar pelo processo de dor e sofrimento. Então, se a pessoa quer chorar, chora, né? Se não quiser se desapegar dos bens, dos objetos da pessoa querida, do ente querido, é importante a gente reconhecer a necessidade da pessoa viver essa dor. E após esse processo, entre mais ou menos uns 6 meses, né, que a gente diz que é o luto normal, a pessoa consegue superar. Renata, depressão também, às vezes, não é só Covid que traz depressão. Fatores que trazem a depressão são as mágoas, coisas que nos aconteceram, que a gente não consegue tirar do coração. Aquilo vai nos entristecendo. Para uns, a depressão vem como forma de ficar em casa, jogada numa cama. Para outros, a depressão também se torna, às vezes, uma reação agressiva com outra pessoa. O que fazer, hein? Nesse processo aí, é interessante você falar das mágoas, dos ressentimentos, porque quando a gente fala de depressão, a gente sempre está relacionando a questões do passado. Então, coisas mal elaboradas que a gente viveu, traumas, ressentimentos, e isso precisa ser reelaborado, ressignificado dentro de um processo terapêutico. E já, por exemplo, a ansiedade está relacionado ao futuro. E o que fazer nesse processo, na verdade, as pessoas muitas vezes se apegam a fatores espirituais, que é algo muito importante. Demais. Até porque a psicologia hoje já consegue dialogar, né, com a espiritualidade. Existe uma área aí, a ciência das religiões, que conversa com a psicologia, porque antigamente não conversava, né? Não sabia Até isso. A gente falar sobre religião, sobre religiosidade, espiritualidade, era um tanto complicado, mas hoje é algo possível de trabalhar. Então, a questão da religião, da religiosidade, da espiritualidade, bem como tentar, né, cuidar de si próprio, o autocuidado, o amor próprio, fazer coisas que possam estar buscando a sua melhoria. Amor próprio, eu acho que isso é o ponto principal, né? Muito. Pode mandar a tua pergunta, 988-66-5887. Eu não vou te identificar, fica tranquilo. Já tem aqui uma pergunta que diz assim, criança pode ter depressão? Pode sim, tanto criança como adolescente, até porque assim, todo o sistema é igual, né? Todos nós temos neurotransmissores, a dopamina, então a ausência muitas vezes, ou a ausência da dopamina muitas vezes, de uma criança, de um adolescente ou de um adulto pode causar depressão no sentido fisiológico, bem como a falta de habilidade em lidar com situações adversas, né? De perdas e frustrações. Quando a gente fala em perda, a gente associa muito a Covid. Acho que é porque tem tanta gente falando em perda, Covid, que a gente fica até se perguntando. Renata, você como psicóloga, você notou que a Covid ela mudou a visão de muita gente para a morte? Sim.
Sim, na verdade, hoje a morte é a certeza que a gente sempre teve, né? Desde o dia que a gente nasce, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Mas, infelizmente, Jaci, a nossa cultura ocidental, ela nega a morte, né? Jamais uma pessoa vai se preparar para comprar um jazigo, para comprar o seu próprio caixão, né? Por exemplo, ou até mesmo fazer um plano funerário. Porém, quando a gente está saudável, a gente dorme na certeza que a gente vai acordar. Né? Mas quando a gente não está, como por exemplo o próprio Covid e a iminência do medo da morte, a gente tem essa insegurança de ser infectado, de morrer. E muitas pessoas estão enxergando já a morte como algo muito real. Porque na pandemia a gente percebia que na primeira fase, no ano passado, a gente só conhecia de longe as pessoas que estavam vindo a óbito. E hoje não, hoje é um parente, hoje é um irmão, é um amigo. E a gente está sentindo a morte muito perto de nós. Tem aqui, bom dia. Perdemos uma irmã faz um ano, mas a minha mãe continua da mesma forma. O que é que eu faço com essa situação? Da mesma forma no sentido depressivo. Aí a gente precisa ter uma intervenção profissional, né? Buscar a ajuda de um psiquiatra para ele poder avaliar o quadro, até mesmo a questão da medicação e também fazer um acompanhamento psicológico, né? Hoje está tudo tão acessível, muitas vezes a questão do medo de ter o contato presencial, mas aí a gente tem a telemedicina, tem os atendimentos online, então recorrer a essa ajuda. Bom dia. Como sei que estou com depressão, pois tenho muitas coisas na cabeça? Então, gente, a depressão, ela é caracterizada por alguns sintomas muito visíveis, né? Como o próprio isolamento, né? O não querer sair do quarto, não querer levantar da cama. O descuido, já, se a gente falou sobre autocuidado, o descuido com a própria aparência, às vezes não querer tomar banho, não escovar os dentes, não querer se higienizar. Como também um dos fatores mais importantes da depressão, para a gente poder identificar, é a anedonia. O que significa isso? É a falta do prazer em fazer as coisas, a falta de motivação em fazer as coisas que antes ele amava. Como, por exemplo, eu amo trabalhar, amo fazer meus atendimentos. E, de repente, eu começo a desmarcar meus atendimentos porque eu não tenho vontade de fazer. Eu amo correr. E, de repente, né, nesse processo, eu vou perdendo o interesse de fazer as coisas que eu gostava. Então, quando há esse sintoma específico, uma sinalização de que o quadro é depressivo. Renata, essa é bem curtinha, que eu estou com o tempo já estourado. Tem uma pessoa perguntando aqui, quando a gente sai da UTI, o que fazer para perder o medo da morte e todos os traumas que deixaram, que saiu, quando saiu de lá? Então, não só quem saiu da UTI, como quem já foi internado, né? Pesquisas vêm apontando, né, até mesmo no mundo, a nível mundial, pela questão de outras pandemias, outras epidemias, na questão da doença respiratória, que as pessoas elas vão trazer estresse pós-traumático, vão trazer ansiedade, vão trazer depressão. Então, aí precisa de um acompanhamento. Eu tenho casos no consultório onde pessoas que nem chegaram a ser internadas ao ponto de ser entubada, mas ficaram internadas no hospital por alguns dias, e o próprio médico, né, vou prescrever uma medicação, mas é importante que você procure ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, para poder trabalhar esses medos, né? Porque o medo acaba sendo algo que vai travar você de seguir, né? Até mesmo de sair de casa e de se relacionar com outras pessoas. Renata, obrigada, viu? Um abraço para você, até a próxima. Eu que agradeço, Jaci. Quem procura psicólogo e psiquiatra não é louco não, viu? É muito são. Tem que procurar para sair das crises, isso é muito importante. Olha só.